dia, povo de Deus, graça e paz, glória a Jesus. Sejam muito bem-vindos a esta quinta-feira de vitória, de bênçãos, a paz do Senhor, glória a Deus, que alegria estar aqui mais uma manhã juntos. Bom dia, paz do Senhor, gente. Estamos começando a nossa live, aguardando os irmãos entrarem. Bom dia, povo santo do Senhor. Priscila Prado, bom dia, paz. Aleluia. Quem tá aí? Quem já tá aí? Copia o link, manda para os irmãos. Vamos nos unir nessa live. Aleluia. Bom dia, Tainá. Seja bem-vinda. Aleluia. Sejam muito bem-vindos nessa manhã de vitória. Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda ao nosso devocional. Paz do Senhor. Vamos aguardar os irmãos chegarem. Paz, graça e paz, bom dia, irmã Rosélia. Seja bem-vinda. Mesmo poder. Aleluia. Os irmãos estão chegando, já vamos começar a nossa live, nosso estudo bíblico. Glória a Deus, glória a Jesus. Bom dia, irmão Reinaldo, a paz do Senhor. Bom dia, irmã Viviane, seja muito bem-vinda. Bom dia, pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel, saudade do seu café, viu? Meu Deus do céu. Que falta faz um café do pastor Ezequiel. E aí, quem que já tá com a canecona, com a piscina de café aí? Café quentinho, né? Glória a Deus, glória a Deus. Shalom Adonai. Deus é bom, né, queridos? Vamos começar nesse momento a nosso estudo. Quem está sendo abençoado aqui nesses dias desse estudo sangue nos umbrais? Quem tem sido abençoado? Deus tem falado com você no seu coração. Espero que tenha sido bênção esses dias. Glória a Jesus. Aleluia, irmã Elaine, irmã Michele. O pessoal está chegando, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Aleluia. Aleluia. Irmã Débora, paz do Senhor, bom dia. Glória a Deus. Quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida nesta manhã. Declaro que hoje é um dia de bênçãos e vitórias sobre a sua vida. Declaro que hoje você recebe a graça do Senhor, a proteção do sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Declaro que as portas se abrem para você, que a vida de Deus te levanta, que você recebe força do Espírito, que você recebe todas as bênçãos que o Senhor preparava sobre a sua vida enquanto você dormia, enquanto você descansava. O favor de Deus estava preparando uma surpresa para você. Que esse é um dia de surpresas boas, surpresas do céu. Declaro que o céu se abre sobre a sua vida, sobre a sua casa, que portas se abrem, que a vida do Espírito toca a sua casa nesta manhã. Declaro que seus filhos são abençoados, sua casa é abençoada, sua casa é protegida, seus bens, seus animais, tudo que é seu recebe vida de Deus, saúde, a alegria do céu. Eu declaro o favor do Senhor, declaro portas abertas, declaro conexões divinas sobre a sua vida, pessoas que entram na sua vida para te bendizer, para te abençoar, para te levar a novos níveis. Declaro oportunidades de Deus sobre a sua casa, sobre os seus filhos, que as pessoas vão inclinar corações e mãos para abençoar a sua geração. Em nome de Jesus Cristo, esta é uma quinta-feira de vitória. Que bênção ter você aqui, que bênção estar com você neste momento, para nós desfrutarmos desse estudo da palavra de Deus. Se você tiver com alguém aí na sua casa ouvindo essa live, declare isso sobre a vida dessa pessoa, do seu cônjuge, dos seus filhos. Diga: eu te abençoo nesse dia, eu abençoo você com toda sorte de bênçãos. Eu declaro vida do Espírito sobre você. Eu declaro que você é abençoado. Eu declaro que você é forte, que você prevalece, que você é vencedor invicto, que o sangue de Jesus Cristo te guarda, te cobre, te esconde, que a sombra das asas do Altíssimo te protege de todo mal, em nome de Jesus. Eu quero começar esse dia abençoando a sua vida e declarando essa palavra sobre você. Que bênção ter aqui os meus irmãos, as minhas irmãs, família Cenáculo, irmãos de outras igrejas que estão aqui conectados conosco. Glória a Deus por isso. Queridos, nós estamos neste estudo bíblico, nessa série de mensagens falando a respeito do poder do sangue de Jesus. 21 dias que estamos também num propósito de jejum. O jejum é com o propósito de clamar e pedir que o Senhor guarde as nossas famílias e passe do seu sangue sobre nós. Sangue nos umbrais é o título do nosso propósito, é o título do nosso estudo. E quando nós falamos de umbrais, estamos falando de portas. Portas fala de acesso. Portas fala de lugares de acesso na nossa vida. E quando nós falamos em passar o sangue de Jesus Cristo nos umbrais, nós estamos falando que vamos aplicar o sangue de Jesus Cristo nas áreas específicas da nossa vida. A Bíblia nos relata que em 7 lugares Jesus derramou sangue. Em 7 lugares e ocasiões, Jesus derramou o sangue dele. E não foi sem propósito. 7 é o número da perfeição. 7 é o número completo, o número inteiro. Ou seja, a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi um sacrifício perfeito, completo e inteiro, e cobriu toda a nossa vida. Não existe área da minha vida que o sangue de Jesus Cristo não cubra. Não existe área da minha vida que o sangue de Jesus Cristo não proteja, porque este sangue é um sangue poderoso, capaz de suprir
e proteger e guardar toda e qualquer área da minha vida. Amém? Eu gostaria que você declarasse: não há área da minha vida que o sangue de Jesus Cristo não cubra. Não há área da minha vida que o sangue de Jesus Cristo não alcance. Seja qual for a área, o poder do sangue é poderoso, é forte. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para te limpar, te proteger, te guardar, restaurar e remir. Amém? Já vimos aqui durante esses dias vários lugares onde Jesus derramou este sangue. E um dos lugares onde Jesus, o primeiro lugar onde Jesus derramou sangue foi no jardim do Getsêmani. Depois, nas ruas, quando ele caminhava e recebia chibatadas. Também na fronte, quando colocaram a coroa de espinhos. E ontem nós começamos a falar de quando ele sofreu a dor de ter a sua barba arrancada. E enquanto arrancavam a barba de Jesus, enquanto arrancavam ali os seus pelos da sua barba e esbofeteavam o seu rosto, ele estava produzindo redenção em uma porta, em uma área específica da nossa vida. Todo o sacrifício de Jesus Cristo, cada detalhe do sacrifício de Jesus Cristo apontava para uma área de redenção que tem a ver com Gênesis, no momento da queda, quando Adão caiu e nossa identidade foi roubada, foi manchada. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E no Éden, quando Adão cai, ele roubou, ele destruiu a imagem que tínhamos e carregávamos. Mas pelo sangue de Jesus, nós somos restaurados. Estamos falando de restauração da nossa identidade. Porque a barba, naquela cultura, naquela época, a barba tinha a ver com o respeito do homem, a honra, a hombridade e, sobretudo, a sua personalidade, sobretudo a sua identidade. Então, a barba na cultura hebraica, na cultura judaica, na época de Jesus, a barba representava muito, era muito ligado à identidade do homem. E a identidade do homem foi manchada, a identidade do homem foi distorcida a partir do momento que Adão cai e peca no Éden. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos restaurar. Jesus Cristo veio para restaurar a nossa vida e a nossa história. De modo que, quando nós recebemos Jesus Cristo, quando nós recebemos o Senhor como Salvador da nossa vida, ele se propõe a restaurar toda e qualquer área da nossa vida. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículos 62 a 68, eu ofereci as minhas costas àqueles que me batiam, e o meu rosto àqueles que arrancavam a minha barba, e não escondi a face da zombaria e dos cuspes. Então, isso aqui é Isaías capítulo 50, versículo 6. Eu ofereci as minhas costas àqueles que me batiam, e o meu rosto àqueles que arrancavam a minha barba. E isso se cumpriu em Mateus, no capítulo 26. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Então Jesus estava sendo acusado de blasfêmia, e os sacerdotes da época, os fariseus, os escribas, toda a área, todos aqueles líderes religiosos estavam procurando um crime em Jesus, estavam procurando algo que Jesus tenha falado ou feito para poder matá-lo. Porque agora eles não conseguiam mais controlar o movimento de Jesus. Eles não conseguiam mais controlar as multidões
que Jesus arrebanhava, e o movimento de Jesus começa a incomodar profundamente a classe religiosa daquela época. Jesus sacudiu o sistema religioso, e quando eles veem que o movimento de Jesus tomou uma proporção daquele tamanho, eles começam a perseguir a Jesus, e agora eles querem matá-lo. E as pessoas começam a dizer: olha, ele é filho de Deus, ele é o Messias. As pessoas começam a falar que Jesus é o Messias, e aqueles sacerdotes ficam extremamente furiosos. E agora, com Jesus preso, eles começam a indagar a Jesus: você não vai responder à acusação que esses lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. E o sumo sacerdote disse: eu exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. E aí Jesus responde: tu mesmo o dissestes. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ele está dizendo: eu sou o Filho de Deus, e vocês, além de eu afirmar aqui que eu sou Filho de Deus, muito em breve vocês vão me ver vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória, assentado à destra de Deus. E aí os sacerdotes, eles rasgam as vestes e acusam Jesus de blasfêmia, e o determina e declara que ele é réu de morte, cospem em seu rosto, dão murros em seu rosto, davam tapas e começaram a escarnecer, a zombar. E então tiram as vestes de Jesus, põem nele um manto vermelho, fizeram a coroa de espinho, colocaram a coroa, arrancaram a barba, cuspiram nele. E isso tudo começa esse processo de humilhação, começa esse processo de sacrifício, de crucificação. E este sangue da barba, o sangue que brotou do rosto de Jesus, representa a contraposição à rejeição. Representa ali quando a barba de Jesus é arrancada, né? E ele recebe toda a dor, toda a vergonha, ele é exposto, né? Ele é exposto diante da sociedade, no meio da rua, arrancam suas roupas, cospem em seu rosto, batem em seu rosto, ou seja, na face, o lugar de honra, o lugar de identidade. A face, o rosto é o lugar de identidade, ou seja, o lugar que você olha para a face das pessoas e você distingue, né, a diferença de cada um. Este sangue que sai da face de Jesus, essa afronta que ele sofre, este sangue que ele derrama, nos fala sobre rejeição. E é incrível, queridos, que todo esse contexto ele está ligado ao fato de Jesus assumindo a sua identidade. Ontem eu estava falando que todas as vezes que você assume a sua identidade de quem você é em Deus, o inferno vai se levantar. Enquanto Jesus estava ali fazendo milagres, ele não se declarou como filho de Deus. O diabo também não sabia, ele supunha, né? O momento em que o inferno se levanta mesmo é quando Jesus é batizado nas águas e aparece a voz do Pai, se ouve a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Nesse momento o diabo se enfurece e ele começa a trabalhar para desconstruir a identidade do próprio Jesus. E Jesus Cristo sai dali das águas do batismo, vai para o deserto para ser tentado. E no final dos 40 dias, quando Satanás aparece e vai tentar a Jesus, a primeira coisa que ele vai falar: se tu és mesmo filho de Deus, você se precipita daqui
que os anjos vão te segurar. Se você é mesmo filho de Deus, faz isso ou faz aquilo. O diabo estava colocando em xeque, o diabo estava questionando a identidade de Jesus. Jesus ouviu o próprio Pai falando que ele era filho. Jesus ouviu do próprio Deus, do próprio Pai. A voz não foi algo interno, não foi uma voz interna, não. Foi uma voz audível. A voz que ecoou ali no Rio Jordão. O próprio Deus disse: você é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E agora o diabo ele quer desconstruir isso, falando assim: você é mesmo? Porque este é o trabalho do inferno desde o Éden. Ah, eu acho que Deus não falou isso não para você, Eva. Não foi isso que ele quis dizer. Não é bem isso. Acho que você entendeu mal. Porque muitas vezes Deus nos chama para falar a respeito da nossa identidade. Há muitos momentos que Deus marca a nossa vida, revelando a nossa identidade, seja através de uma palavra profética. Sim, às vezes que Deus nos marca, trazendo revelação. A palavra profética, ela tem o poder de destravar destino. Quantas pessoas, em algum determinado momento, recebeu uma palavra profética, estava ali sem direção, sem vida, sem rumo, e Deus usa alguém para liberar a palavra profética. A palavra profética, ela tem o poder de tocar o nosso destino. A palavra profética tem o poder de nos reposicionar. Ela toca a eternidade do homem. A profecia toca a eternidade. Então Deus sempre vai usar alguém com um espírito profético, com um mover profético, para liberar o seu destino, para falar a respeito da sua identidade. Porque a palavra profética, ela toca aqui na eternidade. Uma passagem que eu amo demais é quando Jesus chega ali no poço de Jacó e ele começa a falar com a mulher adúltera. E ele fala poucas palavras com ela. Ele tem uma conversa rápida e ela volta ali para a cidade dela e ela fala: venham ver o homem que falou tudo sobre mim. Jesus não disse tudo sobre ela. Jesus disse algumas coisas sobre ela. Foi uma conversa rápida, mas por causa da palavra profética, por causa da revelação profética, é como se um scanner, às vezes uma palavra, uma frase que toca o nosso destino, é como se ela nos escaneasse e tudo parece encaixar e tudo faz sentido. Esse é o poder da palavra profética. Às vezes Deus usa alguém para liberar uma frase e aquela frase toca a eternidade dentro de você e naquele momento tudo faz sentido, tudo se ajeita dentro de você. Você começa a entender a sua identidade e você entende que você foi chamado para fazer algo. Você entende o seu chamado. Você fala: não, peraí, Deus me chamou para isso. Deus me chamou para fazer isso. Deus me chamou para construir isso, para deixar esse legado, para executar essa tarefa. Deus me chamou para cuidar do órfão, ou Deus me chamou para pregar, Deus me chamou para escrever, Deus me chamou para isso. E você começa a entender as suas feridas, você começa a entender o porquê que você passou pelo que você passou, e naquele momento é um momento ímpar, único, e tudo ali vai se ajustar e você começa a pensar e a sonhar com seu destino e a reorganizar a sua vida em volta daquela palavra profética. Mas de repente, quando os dias passam, o diabo vai vir questionar. Fala: não, você se empolgou. Não, aquilo ali não era de Deus. Aquilo ali... Não, você... Aí o diabo começa a jogar
seus pecados, falando do que você fez, do que você deixou de fazer, que você não é bom o suficiente, que você foi longe demais, que o que você fez no seu passado, Deus já descartou você. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas cheias de dons, de talentos, quantas pessoas que eu vi Deus falando poderosamente, a pessoa teve um momento de lucidez, de revelação no Espírito, e a pessoa, sabe, se localizou na geografia de sua própria história, e de repente, irmãos, o diabo começou a lançar palavras, mentiras, acusações. A gente vê isso, irmãos, a gente olha e vê isso no mundo gospel, quantas pessoas que a gente vê Deus projetando no cenário. Deus projeta a pessoa no cenário, Deus dá a ela dom, talento. Quantas pessoas ficaram conhecidas nacionalmente, até internacionalmente, com um propósito lindo, com a missão linda, e de repente as vozes do inferno, as influências, os lixos vai destruindo, vai tirando a pessoa, e a pessoa vai começando a acreditar nas mentiras de Satanás sobre ela. A gente vê, irmãos, no próprio mundo gospel aí, um jovem com dom lindo que apareceu em programas de televisão desde a sua tão pequenininho ali cantando, louvando o Senhor, né? De repente somos surpreendidos com a imagem grotesca de algo assim, sabe, tão terrível, de uma pessoa não se aceitando no seu próprio gênero, sabe, irmãos, uma rebeldia absurda contra a criação de Deus, contra o formato de Deus. E todas as vezes que o diabo ele descredibiliza o seu chamado, ele também vai tentar imputar uma outra identidade que não é sua. E destruir a imagem de Deus em você. E o trabalho do inferno é distorcer a imagem, porque quando você foi criado à imagem de Deus, você foi feito parecido com Deus. No jardim do Éden, quando Deus criou o homem, ele criou a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Só para eu ver quem está aqui acompanhando aqui de fato, escreva aí, imagem e semelhança. Deus nos fez imagem e semelhança. E o desejo do diabo é distorcer essa imagem. Porque uma vez que ele distorce essa imagem, uma vez que ele tira a sua personalidade, ele arranca você do seu lugar de direito. Porque você só pode ocupar o lugar que você ocupa em Deus por causa da imagem de semelhança que você tem. Sim. Sabe por que a natureza se curvava e obedecia à voz de Adão, que Deus falou para ele, ó, crescei, multiplicai, dominai sobre tudo. Então Deus deu, dentro da identidade de Adão, Deus impregnou a identidade dele de governo, de administração. Deus impregnou a identidade dele de criatividade, de sabedoria, de inteligência, de poder criativo, de dar nome às coisas, de cuidar da terra, de responsabilidade. Então Deus impregnou a identidade de Adão. Qual era o serviço de Adão? Cultivar a terra. Esse era o trabalho de Adão. Cultivar a terra. E cultivar tem a ver com culto. Ou seja, o culto que ele deveria prestar ao Senhor era cuidar da terra. Como eu presto culto ao Senhor? Sendo e fazendo aquilo que Deus me fez para ser e fazer. Você pode cantar na igreja, você pode louvar na igreja, você pode passar o seu dia inteiro na igreja, mas se você não se tornar o que Deus te fez para ser, você não está prestando culto. Porque culto está ligado a cultivo.
E cultivo é trabalho. Ou seja, na sua identidade, quando Deus criou você, Ele fez você com um propósito e uma missão. Enquanto você desenvolve esse propósito, você está prestando um culto ao Senhor, e isso glorifica a Deus. Culto ao Senhor é isso. E agora, o que o inferno faz? Vou distorcer o seu DNA, a sua imagem. Vou trabalhar para destruir a sua identidade, porque se você não sabe a sua identidade, você não sabe o seu propósito. Se você não sabe o seu propósito, você não vai fazer o que Deus chamou para fazer. E você não vai prestar um culto ao Senhor. Então o diabo sempre vai trabalhar para isso. E quando o diabo começa a sugerir coisas para Eva e eles caem, ele consegue arrancar, por causa da queda, ele arranca Adão e Eva do jardim. A primeira coisa que acontece, como sentença da desobediência, porque eles perderam o propósito, é que eles são tirados do lugar do propósito. Eles são arrancados do jardim. Deus tirou Adão e Eva do jardim. Eles perderam o seu lugar porque eles perderam o seu propósito. Então, por que o diabo trabalha? Exatamente para ferir as pessoas, distorcer as pessoas na sua identidade. É para que a gente não ocupe o lugar que é nosso por direito. Porque o nosso lugar é assentado nas regiões celestiais. E aí eu vou para Efésios, no capítulo 1. Vamos dar uma lida aqui. Efésios, graças a vossa parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nos abençoou em Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, onde? Nas celestiais em Cristo. No versículo 4, porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, nós temos um lugar em Deus. Nós temos uma posição em Deus, e a nossa posição é nas regiões celestiais. É uma posição de governo, é uma estatura elevada. E Ele nos escolheu, nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E agora o diabo trabalha para causar feridas, para que as pessoas não venham a querer ser a imagem de Deus. Porque a natureza aguarda em ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Mas se a natureza não enxerga em você, se o mundo espiritual não enxerga em você a marca do Filho de Deus, ela não vai obedecer e se submeter à sua autoridade. Então o diabo distorce a sua identidade para que você perca a sua autoridade, o seu lugar, que é seu por direito. E então o diabo sempre trabalha um mecanismo do inferno para desconstruir a sua identidade e dizer que você não é aquilo que Deus disse que você é. O diabo fez isso com Jesus, não vai fazer com você. Se tu és mesmo filho de Deus, então todos os dias você vai sofrer um ataque na sua identidade. E o diabo vai sugerir e vai colocar em você o desejo de procurar uma outra identidade em outra pessoa e se satisfazer de outra forma, conforme os seus próprios pensamentos.
Isso é muito fácil de ser notado no dia de hoje. A maioria das pessoas, elas não são guiadas por aquilo que o Espírito diz sobre elas. Elas estão procurando um influencer, elas estão procurando um artista, elas estão procurando alguém para poder se espelhar e reproduzir aquilo. A vida de um artista começa, né, a influenciar. Quantos de nós, irmãos, mesmo nós na igreja, salvos, remidos, estamos procurando no Instagram a pastora, o pastor, que a gente, quero ser igual, e aí a gente começa a reproduzir as mesmas coisas, porque aquela pessoa conquistou algo, aquela pessoa fez algo que chamou atenção, e aí a gente começa a querer copiar aquilo, porque a gente quer os mesmos resultados. E eu quero te dizer que isso é maligno. Isso é maligno porque Deus tem a receita para você, para o seu sucesso, para o seu crescimento. Tem a ver com a sua identidade. Quanto mais você entrar em Deus, na presença de Deus, mais Deus vai revelar a sua identidade e vai te dar algo único. Eu quero dizer que você é único. Você é uma pessoa única, com o seu jeito, com as suas manias, com a sua fala, com as suas graças. Você é único e Deus quer te usar da sua forma. No reino de Deus, cada um tem a sua função. E Deus fez você do jeito que você é, porque a forma como você é, você vai cumprir um propósito que só você pode cumprir. Eu sou mais calminho, eu sou pra dentro. É com a sua pradentice, é com a sua forma de ser pra dentro, é que você vai glorificar a Deus. Então a igreja não é um lugar onde a gente tem que, distorcer a imagem de ninguém. Aquelas igrejas que o pregador prega assim, e o pastor principal prega assim e fala daquele jeito, e aí todos os outros obreiros têm que fazer a mesma coisa, falar igual, fazer o gesto igual. Você vai a essas igrejas que elas reproduzem, né? Uniformizam. Não, a multiforme sabedoria de Deus, ela toca todas as pessoas. E numa igreja é um lugar onde Deus aflora dons e talentos de todos os tipos. Tem gente que é mais expressivo, que canta, que cai no chão, que ora, e tá tudo bem. E tá tudo bem, por quê? Porque a multiforme sabedoria de Deus, a gente não pode julgar a forma como o outro adora, a gente não pode julgar a forma como o outro se move em Deus, porque uma mulher, ela quebrou um vaso de alabastro, porque só ela sabia o quanto ela foi perdoada. Quanto maior o pecado perdoado, maior é a adoração. Então nós não podemos julgar, e nós corremos o risco de sermos usados por Satanás para distorcer a identidade de alguém. Cuidado quando você critica, cuidado quando você quer colocar as pessoas dentro da sua caixinha, cuidado quando você quer colocar as pessoas dentro da sua receita. Não, adorar a Deus tem que ser assim, sabe? Você na verdade pode estar quebrando algo que Deus deu exatamente para aquela pessoa em específico, e quando ela se move daquele jeito, dentro da identidade dela, Deus pode usar aquele mover para curar alguém, para restaurar alguém, para levantar alguém da cova. Não tente limitar ninguém, nem colocar ninguém dentro da sua caixinha. A gente que é mais expressivo, a gente que fala mais, quando a gente vê alguém para dentro, a gente quer dar glória aí, levanta aí, dá glória. Não, querida. Sabe? Deixa cada um se mover em Deus. A nossa preocupação é que cada um receba o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos dá dentro de nós. O Espírito Santo é aquele que confessa que somos filhos, é aquele que afirma que somos filhos. Dentro de nós, o Espírito Santo é aquele que diz: Abba, Pai. O Espírito a qual clamamos: Abba, Pai. Quanto mais uma pessoa for cheia do Espírito Santo, mais ela vai se apropriar da sua identidade. E quando ela tem identidade, ela se move naquilo que ela foi chamada. O diabo já faz esse serviço de distorcer a imagem dos outros. Para de querer que as pessoas sejam igual a você. Para de querer que as pessoas se movam igual a você, se vistam igual a você, que gostem das coisas que você gosta. Não funciona assim o reino de Deus.
Deixa Deus mover a igreja dele na multiforme sabedoria, na multiforme expressão. Senão daqui a pouco a gente tá igual a pastora Nadir. Já viu a pastora Nadir? Não, Deus me falou que os adereços da igreja tem que ser lilás e verde. Ela gosta de lilás e verde e ela acha que Deus gosta também, e só lilás e verde que pode estar na igreja. Deus me falou que meu cabelo tem que ser com coco e babosa. Essa receita é para você, isso são as suas vontades. Para de querer impregnar nos outros a sua identidade. Sabe? Se um prega gritando, se outro prega quietinho, desde que tem o Espírito Santo, todo mundo vai ser edificado. Sabe? A igreja é esse lugar, sabe, irmãos? A gente precisa ter cuidado de não distorcer a identidade de ninguém e permitir que as pessoas se movam dentro do que elas são. E parar de endeusar aquilo que a gente gosta. A gente é tão arrogante, tão orgulhoso, que a gente começa a endeusar as coisas que a gente gosta. O que é endeusar as coisas que a gente gosta? É falar que Deus falou, que Deus escolheu, que só isso daqui é de Deus. Consegue entender? Então, irmãos, já tem um mundo colocando as pessoas dentro de um formato. Já tem um mundo distorcendo a imagem das pessoas. A gente não precisa fazer isso. A gente só precisa trabalhar que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo, para que elas recebam na sua identidade a confirmação de quem elas são. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai fluir na sua identidade. O diabo não para o progresso e a marcha de alguém cheio do Espírito Santo. A rejeição, ela é uma arma do Satanás. A rejeição é a arma do Satanás para desconfigurar as pessoas. Jesus foi rejeitado nas ruas de Jerusalém, foi pisoteado. Mas essa rejeição, ela é curada quando nós recebemos o sangue de Jesus Cristo. Você não precisa ser ninguém além de você mesmo. Você não precisa tentar ficar agradando ninguém, você tem que agradar ao Senhor. A rejeição é a arma que o diabo usa para corromper a nossa imagem. Através da rejeição, nós somos levados a não aceitar quem nós realmente somos. A rejeição pode nos alcançar desde o ventre. Desde o ventre materno. Quando uma criança está sendo gerada numa gravidez indesejada. Isso pode marcar a história dessa criança o resto da vida. Pais que não queriam filho, ou pais que queriam menina ou menino. A criança pode até nascer e depois, com o tempo, as pessoas se apaixonarem, o pai se apaixonar por aquela criança. Mas aquele momento de rejeição no ventre vai marcar a história daquela criança. E lá no futuro, na sua juventude, quando ela estiver adulta, ela pode desenvolver comportamento de tentar agradar as pessoas, de não gostar da sua identidade, porque lá no ventre ela foi rejeitada. Quantas pessoas foram rejeitadas e agora ficam o tempo todo tentando provar coisas para a pessoa. Ninguém está pedindo para provar nada e a pessoa está tentando provar. Ninguém está pedindo para você provar nada, mas dentro de você parece que tem um desejo de provar para as pessoas que você é algo, que você tem algo. Tem gente, irmãos, que eles têm tanta necessidade de provar que ele tem valor, que ele só quer se vestir com roupa de marca, que ele quer vestir perfume caro, que ele quer ficar postando que foi em lugares caros, porque ele não tem o seu valor, então ele precisa mostrar para o povo, para as pessoas de alguma forma, que ele usa roupa de marca, que ele usa o sapato caro, que, sabe, irmãos, cada um tem a sua forma de tentar mostrar o seu valor dentro das suas feridas. Cada um vai se manifestar de uma forma. Tem gente que ele vai colecionar na sua parede diplomas, né? E aí você vai chegar na casa dele e quer mostrar um diploma dele.
Isso aqui eu fiz esse curso, porque não sei o quê, porque eu fiz isso, fiz aquilo, eu me formei. Você não precisa ficar falando que você se formou. Você não precisa ficar tentando mostrar para as pessoas que você é alguma coisa. Né? Eu tenho uma tia, meu Deus, está ao vivo. Eu tenho uma pessoa na minha família que é formada, que fala algumas línguas, né? Uma pessoa que fez algumas faculdades, e você chega na casa dela, do nada ela arranca um, um alemão e começa a falar alemão com você. Aí ela, esqueci que você não sabe, você é leigo. Você não precisa fazer isso. Sabe, às vezes dentro da comunidade cristã, para a gente ser aprovado, a gente quer mostrar que a gente sabe isso ou que sabe aquilo. Isso às vezes acaba, irmãos, as pessoas interpretam como orgulho, como arrogância. E aí, aquilo que você foi rejeitado no passado, certo? Agora você tem a necessidade de provar que você é alguma coisa. E aí você começa a mostrar, às vezes até com boa intenção. Mas aí as pessoas entendem que é orgulho e acaba se afastando de novo. E aí o diabo trabalha no meio disso num ciclo de acusação, num ciclo de rejeição. Então todas as vezes que a sua ferida se manifesta e você sente a necessidade de mostrar que você é alguma coisa, pode ter um efeito contrário das pessoas, ao invés de se aproximar de você por causa da sua simplicidade, por causa do seu carinho, por você ser quem você é, você acaba afastando as pessoas, porque as pessoas se cansam daquilo, do seu desejo de mostrar que você é alguma coisa. E aí o ciclo de rejeição continua, e o diabo continua usando isso para te afastar das pessoas e isolar você, e você continuar e permanecer sozinho. Então eu quero te dizer nessa manhã que você não precisa provar para ninguém o que você é, quem você é. Chega nos ambientes, seja simples. Abrace as pessoas. Se alguém perguntar, sim, eu sei. Se o seu dom for útil em algum momento, manifeste o seu dom. Você não precisa ficar falando sem propósito, igual a minha tia, que a gente chega lá, ela começa a falar espanhol e ucraniano, e você fala, meu Deus, para que essa pessoa está fazendo isso? É a necessidade, a ferida está tão latente, a pessoa está tão perdida na sua identidade que ela precisa ficar provando que ela é alguma coisa. E a igreja é esse lugar que você não precisa provar nada, porque Deus em sua santa morada é pai de órfãos e juiz da viúva. Deus em sua santa morada abraça todos, somos uma família. E numa família ninguém precisa provar nada para ser qualquer coisa. A gente só precisa se abraçar, se apoiar e viver em simplicidade. Quanto mais simples a gente for, mais a convivência será boa, mais a convivência será agradável. Então toda arma de rejeição que o diabo usa, ele aprisiona, porque ele distancia as pessoas. E a pessoa pensa que está fazendo algo para aproximar e para ter valor, e na verdade ela só rejeita. E quem se aproxima de você por causa do que você tem, vai deixar você quando você não tiver mais. Todo mundo que se aproxima de você interessado com base naquilo que você está querendo oferecer, quando você parar de oferecer, essa pessoa não vai estar mais do seu lado. Por isso a melhor coisa é você ser simples como Jesus, ser servo como Jesus. Sabe? Todo espírito de rejeição eu quero repreender em nome de Jesus Cristo. Toda necessidade de aprovação eu quero repreender no nome de Jesus Cristo. Eu quis tocar nesse assunto, irmãos, e eu sei que é o Espírito Santo que está falando, porque isso afeta direto no nosso dia a dia. Seja simples, seja quem você é. Se aceite quem você é, aceite a sua história. Aceite as suas marcas. Às vezes o diabo nos engana tanto que a gente não aceita nem nossa própria história. Não, aqui sou eu, passei por isso, mas Jesus está me curando, Jesus está trabalhando em mim.
Não tenho vergonha do meu passado, não tenho vergonha. Tenho vergonha dos erros, claro, porque Paulo diz, olha, as coisas que eu fiz agora eu considero como esterco. Eu não posso contar vantagem das coisas erradas que eu fiz. Não. O passado é ruim, considero como esterco, mas em nome de Jesus estou me levantando para uma vida nova. Tudo isso faz parte da minha história, das minhas dores, as minhas feridas também me construíram e elas fazem parte de mim. Eu não me envergonho de ser quem eu sou em Deus. E desse meu jeito, com as minhas debilidades, as minhas fraquezas e com meus talentos, eu sei que Deus pode me usar para a glória dele. Em nome de Jesus, abrace a sua identidade. Em nome de Jesus, abrace a simplicidade de Jesus. E deixa Deus pegar você, deixa Deus pegar os cacos, deixa Deus pegar as feridas e transformar em algo glorioso. Porque se tem uma coisa que nosso Deus sabe fazer, é pegar coisas quebradas e usá-las para a glória dele. Se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é pegar nossas dores, nossas marcas, nossas feridas e nossas atrapalhações e usar para a glória dele e transformar em algo lindo. Deus pega o que está quebrado e te devolve algo perfeito. Deus pega uma chama que está se apagando e te devolve uma fogueira de fogo. Deus pega um caniço rachado e te devolve intacto. Deus pega coisas quebradas e restaura para a glória dele. E Deus vai pegar a sua história, Deus vai pegar as suas feridas e junto com a sua todo o seu contexto de vida, Deus pode usar você na sua simplicidade. Amém? Você não precisa da identidade de ninguém. Para de copiar, para de querer ser quem você não é. Você não precisa copiar ninguém. Deus tem uma receita especial para você. O Espírito Santo tem uma receita para você. Sabe, eu acredito muito nesse tempo que Deus, que essa é uma mensagem do céu, e que Deus deseja usar você do seu jeito, da sua maneira. Você não precisa, né? Eu cresci dentro de uma igreja pentecostal e eu vi, às vezes, muitas vezes, a gente via os pregadores, Marco Feliciano, Abílio Santana, e aí a gente via alguém querendo ser pregador e aí ia lá, pegava e imitava até a voz, sabe, aquelas coisas de pregador pentecostal e reproduzindo e copiando. Não, você não precisa. Você não precisa disso. Deus quer te usar do seu jeitinho, da sua maneira, com a sua voz, com a sua identidade, com as suas peculiaridades. Tem um grupo de pessoas que vai ser atraído por Jesus através da sua vida, do jeito que você é. Cada um tem uma forma de ser edificado. Cada um tem uma forma de ser atraído. E o que você carrega já foi programado para atrair determinadas pessoas. E quando você se permitir ser usado por Deus, dentro da sua identidade, você vai atrair pessoas para Cristo. Amém? Então eu queria nesse momento que nós nos apropriássemos do sangue de Jesus Cristo. É o sangue remidor, o sangue que traz a nossa identidade de volta. É o sangue que restaura a nossa identidade. Em Deus. Em Deus. Esqueça das coisas que para trás ficam e avance para o propósito, para cumprir aquilo que Deus te chamou para ser dentro da sua soberana vocação. Aleluia. E para finalizar, eu quero ler aqui, ainda em Efésios. Amanhã a gente vai terminar esse assunto de identidade. Eu tenho aqui um versículo, 8:4, precisamos finalizar. Oro ainda, Efésios capítulo 1, versículo 18. Oro ainda para que os vossos corações sejam iluminados, para que saibais qual a real esperança do chamado que ele vos fez, e quais são as riquezas da glória da sua herança, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos,
conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e os entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, que possa ser pronunciado, não somente nessa era, mas na era que há de vir. Também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há. Ele o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nós, nos quais antes, no passado, andastes, conforme o curso deste mundo, desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os desejos e os pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em pecados, portanto pela graça fostes salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aleluia, para revelar nas eras vindouras a sua suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Nós estávamos mortos em nossos pecados, soterrados nas mentiras de Satanás, vivendo na desobediência, querendo ser aquilo que o diabo dizia e não o que Deus dizia. E Deus nos encontrou, nos salvou, nos redimiu, nos arrancou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor e deu o Espírito Santo a nós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E esse Espírito, ele nos deu como uma portentosa força que nos faz assentar nas regiões celestiais junto com Cristo, para que os principados e as potestades vejam, dentro da sua misericórdia, o seu grande amor. Veja que Deus é rico em misericórdia, que nos encontrou nos nossos delitos e pecados, e mesmo assim nos escolheu para nos usar para a sua glória. E você, com as suas debilidades e fraquezas, com os erros do seu passado, com o que você fez ou deixou de fazer, Deus escolheu você. E dentro das suas debilidades, do seu jeitinho, Deus quer te usar nessa era para confundir o inferno. E quanto mais você for cheio do Espírito Santo, mais Deus vai usar você. E vai colocar você nas regiões celestiais, e se assentar nas regiões celestiais. E o diabo ficar assim, de cara, falando, meu Deus, como assim? Essa pessoa errou, caiu, é toda atrapalhada da vida, e Deus pega essa pessoa, levanta do lixo e faz se assentar entre os príncipes e usa para a glória dele. E com testemunho de vida dele, vai arrancar outras pessoas do inferno. É isso que Deus vai fazer na sua história. Abraça a sua identidade. Abraça quem Deus te fez para ser. E deixa Deus te usar no seu trabalho, no seu dia a dia. Fala de Jesus. Profetiza, cuida das pessoas, ora. Ora pelo doente, ora pelo oprimido. Ore pelas pessoas. Deixa Deus usar a sua vida. Abraça as pessoas. E você vai ver Deus usando a sua identidade para a glória dele. Amém? Espero que essa palavra tenha sido bênção na sua vida. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Quero te agradecer por esse tempo contigo. Muito obrigado por falar aos nossos corações. Queremos aplicar o sangue do Calvário
o sangue de Jesus Cristo na área da nossa identidade. Este é um portal da nossa vida que o diabo tem muitas vezes explorado para impedir o nosso progresso. Porque se nós não somos o que Deus nos chamou para ser, nós não vamos chegar no lugar que precisamos chegar. Então eu oro para que o Senhor nos ajude a sermos quem o Senhor nos chamou. Passa desse sangue sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Nos ajuda, Senhor, a estabelecer a nossa identidade e o nosso destino. Nos ajuda também, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo o seu povo, declaro o seu povo abençoado, liberto, livre das amarras de Satanás. Eu declaro a sua bênção sobre a família Cenáculo e declaro que o sangue de Jesus Cristo, que saiu da face dele, é o sangue que nos restaura na nossa identidade e nosso propósito. Em nome de Jesus. Amém, amém. 8h11, quero liberar você para o seu dia, para o seu trabalho. Vá com Deus para as suas tarefas. Desculpa o horário um pouquinho, passei mais um pouquinho. Começamos 10 minutos atrasados, terminamos 10 minutos atrasados. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Fica com Jesus e até amanhã, se Deus quiser. Vamos estar encerrando a semana falando sobre restauração da identidade. Até amanhã, se Deus quiser, espero você. Quem vai dar tchau? Para quem você vai dar tchau? A irmã Ivânia tá aí, fala para ela dar tchau para Gigi. Fala, irmã Ivânia, manda um beijo para Gigi. Irmã Ivânia, mãe, dá um beijo para Gigi. Quem tá aí? O vovô tá aí, o vovô Ezequiel. Fala tchau, tchau, vovô Ezequiel. Tchau, vovô Ezequiel. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo de Deus. Deus abençoe, queridos. Até amanhã.